A santa paz de Deus, que o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco neste dia para mais uma vez nós cumprirmos nosso propósito, nos achegarmos diante da presença do Senhor, nos colocarmos aos pés do nosso Pai amado e cumprirmos a nossa rotina espiritual de fazer a leitura diária da Bíblia. Todos os dias lemos um capítulo com muito amor, com dedicação, apenas um capítulo, mas com paciência, dia após dia, passo após passo, nós vamos alcançar a leitura total da Bíblia. São 1189 capítulos, divididos em 66 livros. Com a graça e o amor de Deus, hoje nós estamos completando 100 dias. Há 100 dias nós começamos esse propósito maravilhoso, você junto comigo, e nós estamos todos os dias nos alimentando da palavra de Deus e usando a sua palavra como luz para os nossos pés nesta caminhada num mundo tão atribulado e cheio de provações. Pela glória e a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Levítico, capítulo 10. No capítulo 10 vai acontecer algo surpreendente, realmente assim até triste, um capítulo que nós vamos ver mais uma vez a transgressão dos filhos de Israel. Logo no começo já fala sobre Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú são os filhos de Arão, dos 4 filhos, 2 daqueles que o Senhor reservou para ser sacerdotes, aqueles que estariam recebendo a oferta e fazendo todas as ofertas, a queima, acendendo o incenso. Então vamos fazer a leitura e depois nós vamos meditar no que aconteceu, que tragédia foi essa que aconteceu no capítulo 10. Então diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e Alzafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tira os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgueis os vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizera conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Agora é Deus que está falando com Arão. Vinho, nem bebida forte, tu e os teus filhos, contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vós e vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Glórias a Deus. Essa primeira parte, nós vamos ler 2 partes no capítulo 10, mas a primeira parte nós estudamos que os filhos de Arão
Nos outros capítulos nós estávamos repetindo várias vezes a mesma coisa, o Senhor estava ensinando sobre a oferta. Depois ele, de forma muito contundente, falou sobre a forma que a oferta deveria ser oferecida pelos sacerdotes, sobre a veste dos sacerdotes. Depois que eles foram lavados, vestidos e ungidos, eles ficaram 7 dias dentro do tabernáculo, né? Eles estavam sendo consagrados pelo Senhor, ali estão separados por Deus. Ali eram os escolhidos pelo Senhor da casa de Levi para trabalharem na casa do Senhor. E é tão impactante saber que foram justamente os sacerdotes, aqueles que primeiro transgrediram a lei, que o Senhor disse: não façais assim, não façais daquele jeito, porque certamente morrereis. Glórias a Deus. Eles eram homens, apesar de serem separados pelo Senhor, eram homens também com pecados, também com erros, também com fraquezas. Aqui diz que eles puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Quando foi montado o tabernáculo e o povo todo, o Senhor manda Moisés chamar toda a congregação, se colocam na porta do átrio, nós estudamos sobre isso, o Senhor manda um fogo do céu e acende, né, o altar. E aquele fogo que também nós estudamos, que não se apagava, né, quando era transportada todo o tabernáculo, esse fogo era transportado no altar, ele não se apagava, eles tinham que tomar o cuidado de colocar as lenhas de manhã e ao entardecer, para que aquele fogo fosse contínuo. Para acender o incenso, eles deveriam usar este fogo do altar, mas aqui diz que eles trouxeram fogo estranho. Estudamos também que tudo que era estranho era para a adoração de outros deuses. Deus não reconhecia esses outros deuses. Deus é o Deus único, né? Então ele não aceitava que fosse feita a adoração nem trouxesse fogo de fora. Também a Bíblia não deixa de forma clara para a gente se eles estavam ou não alcoolizados. Por quê? No verso 8 diz assim: e falou o Senhor a Arão dizendo: vinho nem bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Então o Senhor está dando uma orientação? É só uma orientação ou uma repreensão? Eu procurei alguns estudos, alguns dizem que sim, que foi uma repreensão, porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú tinham tomado bebida forte e foram fazer o serviço para o Senhor, por isso trouxeram fogo estranho. Outros estudos dizem que não, que foi só uma repreensão, já aproveitando tudo aquilo que estava acontecendo. Então foi um dia muito pesado para eles. Arão pede os seus 2 filhos. Aqui no verso 6, Moisés diz para ele: vocês e seus filhos, Eleazar e Itamar, os 2 filhos que sobraram, não descobrireis as vossas cabeças, porque eles raspavam a cabeça. Ou eles raspavam a cabeça, ou então eles bagunçavam o cabelo, com a intenção de dizer que estavam sofrendo. Na maioria das vezes se usava realmente raspar. Eles rasgavam as suas vestes e usavam tipo estopas, né? Um tecido de estopa que eles usavam para se colocar de luto. E o período que eles estavam de luto, eles estavam assim, não faziam a barba, ou o cabelo inicialmente raspavam, ou então depois que raspava, começava a crescer, eles não organizavam mais o cabelo, não penteavam mais o cabelo, com o semblante muito caído. E aqui Moisés diz: vocês não farão isso, deixe que a congregação chore. Os filhos de Israel choram pela morte de seus filhos. Por quê? Deus é vida. A vida vem do Senhor. Como pode o sacerdote, aquele que está oferecendo o sacrifício para a vida, para a purificação, para a limpeza dos pecados, aquele que está diretamente ligado com a vida, está chorando a morte, está enlutado? Ele não poderia estar enlutado. Por esse motivo, Moisés repreende a Arão e seus 2 filhos, né, que sobreviveram, e diz: vocês não estarão de luto, vocês vão continuar dentro do tabernáculo e vocês vão continuar trabalhando para o Senhor, porque o Senhor não tirou a sua ordenança. Embora os 2 filhos tenham pecado,
Os outros 2 filhos nem o pai não perderam esta graça, né? Eles foram repreendidos para que não fizessem, mas não perderam essa graça. Eles deveriam continuar com o trabalho de sacerdócio deles. A partir do verso 12, vamos falar sobre a lei acerca das coisas santas. Foi um dia pesado para eles. Olha o que acontece. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, os filhos que lhes ficaram: toma a oferta de manjares restante das ofertas queimadas do Senhor e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é uma porção e a porção dos teus filhos, oferta queimada ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento, a espada da oferta alçada, comereis no lugar limpo, tu e teus filhos, e as tuas filhas contigo, porque foram dadas a tua porção, e a tua porção a teus filhos, dos santificados, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: porque não comestes a expiação do pecado no lugar santo, pois uma coisa santíssima é, e o Senhor vos deu para que lavasses a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não trouxeste o seu sangue para dentro do santuário, certamente a vez de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Então está tendo uma confusão. Moisés, aquele dia foi um dia assim que Moisés realmente estava atribulado. Então, irmãos, quando você estiver atribulado, quando a prova vir, lembre-se, né? Jesus nos disse: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Tenha calma, eu venci o mundo, você também vai conseguir vencer. Então nós estamos vendo a tribulação que está sobre essa família. Primeiro, 2 membros da família, aquele separado sacerdote, morrem queimados, né? Carbonizados. O pai sequer pode chorar o luto dos filhos. Aí Moisés manda eles, vão lá e comem, né, da oferta que vocês receberam, e quando ele vai, porque vocês têm direito, entra e come no local santo, e quando ele vai buscar lá o bode da expiação, o que acontece? Eles queimaram tudo. Por quê? Houve uma confusão, eles se confundiram. O sacrifício, a oferta por sacrifício do pecado do povo, ela é totalmente queimada. Mas a oferta de sacrifício de pecado dos sacerdotes, o Senhor lhes deu, né? Eles têm uma parte, né? Eles têm o peito e a coxa direita, eles podem comer. Tanto que ele fala, como você, teus filhos e as tuas filhas, quer dizer, a família toda tem direito àquela oferta. Mas eles, Eleazar e Itamar, eles se confundem. Imagina, eles acabaram de perder os irmãos, né? Eles pegam aquela oferta e queimam tudo. E então Moisés fica assim muito bravo com eles por tudo que está acontecendo. Tipo, eu já expliquei, eu já falei, eu repeti e vocês ainda fizeram errado. Ele está realmente muito nervoso. Então Arão, o pai dos meninos, o sumo sacerdote, vem diante do irmão e diz assim para Moisés: eis que hoje ofereceram a expiação do pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje comer a expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos de Deus? No último verso, no verso 20, e Moisés, ouvindo isso, foi aceito aos seus olhos. Eu me emociono porque eu fico pensando assim, quando nós perdemos um ente querido, nós não temos, a gente perde um pouquinho da noção de tempo, noção de cuidados, noção de tudo, né? Quando você passa por um momento de luto, você fica aéreo, você realmente fica num estado, como fosse um estado de choque, né? Aquele estado que você está meio
aéreo, você não está se dando conta das coisas que estão acontecendo. Moisés fica muito bravo pelos sobrinhos terem trago fogo estranho ao altar, por eles terem sido queimados dentro do santo, né? O altar do incenso, ele é dentro da parte do santo, está dentro do tabernáculo. E nós já estudamos também que cadáveres eram imundos, né? Então a preocupação dele, que ele chama rapidamente os dois primos, né? Os filhos, os tios chamam os primos e manda que tire o corpo dos filhos de Arão, não é tire do tabernáculo, é tira do arraial, tira o corpo deles daqui. Olha que situação, porque ele está muito preocupado com a contaminação do tabernáculo. Só que ele não se dá conta da dor do irmão. Ele ainda repreende o irmão. Ele fala, olha, você não pode ficar de luto, você não pode raspar tua cabeça, você não pode rasgar tuas vestes, você está separado para trabalhar no santuário do Senhor, você tem que... É vida que você está lidando. Mas com tudo isso, a dor de Arão, ela não diminui. A responsabilidade de Arão não diminui a dor dele. E depois... os outros dois filhos de Arão, Eleazar e Itamar, pegam a oferta, o sacrifício de pecado, que era dos sacerdotes, aquela que eles têm direito a uma parte, e eles simplesmente queimam tudo como se fosse uma oferta do povo, fosse uma oferta da congregação. Então Moisés está vendo os erros, ele está vendo as transgressões, ele está vendo que eles estão atrapalhados. E na cabeça de Moisés, eles não prestaram atenção em tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, tudo que eu repeti, eles estão fazendo errado. Mas Arão chega e fala para ele, Deus, como Deus receberia se eu hoje, depois de tudo que me aconteceu, se eu comesse dessa oferta? Porque quem conhece o nosso coração se não for Deus? Quem conhece a nossa intenção se não for Deus? Quem conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos, da nossa emoção, se não é Deus? Quantas vezes já ouvimos e fomos alertados a nunca dizer para uma pessoa enlutada, sinto muito, eu sei a dor que você está passando. Nós não sabemos, porque a dor, o sofrimento, ele é subjetivo. A dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente, nem a dor que o nosso irmão sente. Tem pessoas que perdem entes e em um mês eles se restabelecem, tocam a vida. E tem pessoas que passam 1 até 2 anos enlutados e eles verdadeiramente sofrem, não é frescura, eles sentem dor física, eles sentem falta, eles têm depressão, porque eles perderam o ente querido. Então, esse momento que eles estão vivendo é um momento muito doloroso. E fica a reflexão para a gente. Não vamos apontar o dedo, sair mostrando os erros, julgando as pessoas, mesmo que elas tenham cometido erro, mesmo que elas tenham cometido alguma transgressão, mesmo que elas não tenham feito algo certo diante dos nossos olhos. Tenhamos cuidado com as nossas palavras e com nossos julgamentos, porque somente Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Grande lição nós aprendemos com Arão. Eu vou ler novamente porque ele diz: Eis que hoje ofereceram a expiação de pecado e o holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje comer a expiação do pecado, seria aceito aos olhos do Senhor? Se eu fizer hoje, no meu dia de dor, no meu dia de luta, no meu dia de angústia, algo para agradar as outras pessoas, será que Deus se agradaria disso? Fica aquela dica de saber dizer não. Dizer não é tão importante porque dizer não é libertador. Você não tem que fazer o que a sociedade quer que você faça. Mas tem que ter um concerto entre você e Deus. E mesmo sendo uma ordem, Arão diz, seria aceito diante de Deus com tanta dor que eu estou sentindo, com tudo que me aconteceu hoje? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos manter essa comunhão maravilhosa. Se você puder, fecha os teus olhos e vamos conversar com aquele que somente Ele entende as nossas angústias, nossas dores, as nossas necessidades. Glórias a Deus.
nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante dos Teus pés, Pai, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, para Te pedir perdão pelas nossas transgressões e para Te pedir, Pai, misericórdia. Somos pequeninos, somos fraquinhos, somos dependentes totalmente do Teu favor, do Teu amor e da Tua graça. Senhor, somente Tu que conhece verdadeiramente a nossa angústia, verdadeiramente sabe o que se passa no nosso coração, qual é a nossa intenção, nossos pensamentos, a nossa preocupação, a nossa necessidade. Te pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, nos conforte, nos dê força, derrame dos céus a Tua graça sobre nós e aumenta um tiquinho a nossa fé, para que possamos, Pai, com esperança continuar a nossa luta dia após dia e para nós alcançarmos naquele dia glorioso a Tua graça santa, a vida eterna. Pai, Te agradecemos por toda a providência que tem posto em nosso caminho, guardado a nossa casa, a nossa família. Te pedimos, Senhor, que abençoe as casas, os casais, as famílias, leve abundância de amor, de respeito, de saúde, felicidade e comunhão entre as famílias, Senhor. Te pedimos também, visita, Senhor, os enlutados, os enfermos, guarda as criancinhas, os idosos, aqueles, Pai, que estão encarcerados porque não conheceram Teu amor, não conheceram Tua verdade, por isso andaram por caminhos tortuosos e hoje sofrem, Pai, dentro dos cárceres. Senhor, vamos Te pedir pelos desempregados que o Senhor tenha compaixão e abra uma porta de emprego para os Teus filhos. Vamos Te pedir também, Senhor, hoje, pelos nossos governantes, que o Senhor coloque o temor de Deus no coração deles, para que eles possam verdadeiramente trabalhar para o povo e não trabalhar em benefício próprio. Senhor, sabemos que nós não somos nada além de pó, do pó viemos, do pó iremos voltar, e Te pedimos, Pai, por tudo isso, tenha misericórdia da nossa alma, perdoa os nossos pecados e nos abençoa conforme a Tua boa e perfeita vontade. Tudo que Te pedimos e Te agradecemos em nome, honra, mérito do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigada pela tua companhia. Hoje foi um texto maravilhoso. Aprendemos muito a respeito do julgamento, a respeito dos sentimentos, a respeito da dor e da humildade. Que o Senhor nos conceda graça diante de seus olhos para que tenhamos discernimento, para não julgar os nossos irmãos, mas para reconhecer a dor e o sofrimento de cada um. Por tudo agradecemos a Deus. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.